Por que será que duas pessoas passam exatamente pela mesma tempestade, mas uma delas desmorona por completo, enquanto a outra continua de pé, com um sorriso no rosto e a fé intacta? Você já se fez essa pergunta olhando para a sua própria vida, se perguntando por que às vezes parece que tudo desaba ao seu redor, enquanto outras pessoas, passando pelas mesmas dificuldades, permanecem firmes? Antes de eu continuar, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não vou desistir de te lembrar, hoje, que existe uma resposta para isso. E essa resposta tem nome: Jesus Cristo. Boa noite. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja nesse exato momento. O meu pedido diante de Deus, nesta oração, é para que a sua vida esteja alicerçada na rocha. Escute com atenção, porque isso pode mudar completamente o rumo da sua história. A sua vida precisa estar edificada sobre a rocha. E você sabe quem é essa rocha? A rocha é Jesus Cristo. A minha vida, a sua vida, precisam estar firmadas nele. Porque grandes são os levantes que enfrentamos. Grandes são as provas. Grandes são os problemas que insistem em bater à nossa porta. Infelizmente, essa é uma realidade dura. Nem todo mundo consegue permanecer de pé diante das lutas. Nem todo mundo consegue suportar, sem cair, os ataques do inimigo. Então, a minha oração hoje é para que a sua vida esteja edificada sobre essa rocha inabalável, que é Jesus. E eu vou te explicar, com calma, o que isso significa de verdade, porque não é apenas uma frase bonita. É um princípio espiritual que pode determinar se você vai cair ou permanecer de pé diante de tudo que ainda está por vir. Já nesse momento, eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários: a minha vida está edificada sobre a rocha. Escreve com fé, porque a sua boca vai declarar aquilo que o seu coração precisa crer. Talvez você tenha chegado até esse vídeo carregando um peso que ninguém mais enxerga. Talvez você sorria durante o dia e chore escondido à noite. Talvez você já tenha se perguntado, em silêncio, se Deus ainda se lembra do seu nome, se Ele ainda está atento à sua dor, se Ele vai realmente sustentar você quando tudo parecer prestes a desabar. Eu quero que você saiba, Deus não apenas se lembra de você, Ele já preparou, antes mesmo de você nascer, um fundamento capaz de sustentar cada tempestade da sua vida. E é exatamente sobre isso que essa oração vai tratar hoje. Não sobre fugir das tempestades, mas sobre onde você está construindo a sua casa enquanto elas chegam. Porque elas vão chegar. A pergunta que realmente importa não é: será que eu vou sofrer? Mas sim, sobre o que a minha vida está edificada quando o sofrimento chegar. Fica comigo até o fim, porque a resposta para essa pergunta pode mudar completamente a forma como você enfrenta cada dificuldade a partir de hoje. A própria palavra de Deus nos ensina algo profundo sobre isso. Jesus Cristo disse que todo aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática é comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Repare bem, Jesus está afirmando que essas palavras não são apenas conselhos humanos, mas são as próprias palavras dele, do Filho de Deus. E quando alguém as ouve e verdadeiramente as vive, essa pessoa constrói sua vida sobre um fundamento que nada consegue abalar. E então veio a tempestade. Caíram as chuvas, os rios transbordaram, os ventos sopraram com toda a força. Mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, observe o contraste. Todo aquele que ouve essas palavras, mas não busca a Deus de verdade, não guarda essa palavra no coração, é comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram as mesmas chuvas, os mesmos rios transbordando, os mesmos ventos fortes, aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína.
Você entende o que está acontecendo aqui? A Bíblia usa a imagem de duas casas, uma edificada sobre a rocha, outra sobre a areia. Pergunta para qualquer pessoa que trabalha na construção civil o que acontece quando você levanta uma casa sobre uma rocha firme, cavando fundo até a pedra. Quem construiu pode até morrer, mas a casa permanece. Vão passar os anos. Vai morar o filho, vai morar o neto, e a casa continuará de pé, porque ela tem um fundamento verdadeiramente forte. Agora pergunte o que acontece quando alguém ergue uma casa sobre a areia solta. Ela não resiste. Ela cai, porque não tem alicerce, não tem sustentação, e é exatamente isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, quer nos ensinar. Quando você busca a Deus de verdade, quando você guarda a palavra dele, os direcionamentos dele, dentro do seu coração e da sua alma, você também vai enfrentar problemas. Sim, você vai passar por lutas, por provas, por momentos difíceis. A diferença não está na ausência da tempestade. A diferença está em quem sustenta a sua casa quando ela vier. Pense em quantas pessoas você já viu desistir de um sonho, de um casamento, de uma fé, de uma esperança, no exato momento em que a tempestade ficou forte demais. Não foi porque a tempestade delas era maior do que a de outras pessoas que permaneceram firmes. Foi porque, em algum momento, elas construíram sobre algo que não tinha profundidade suficiente. Uma emoção passageira, uma aparência de estabilidade. Uma fé baseada apenas em sentimentos bons, sem raiz verdadeira na palavra de Deus. Cavar até a rocha exige esforço, paciência e tempo. Ninguém constrói um alicerce sólido da noite para o dia. É um processo diário de buscar a Deus, ler a palavra, orar mesmo sem vontade, obedecer mesmo quando é mais fácil desistir. Esse esforço, ao contrário do que muitos pensam, não é perda de tempo. É o que garante que a sua casa continue de pé quando a tempestade certa chegar. Testando tudo o que você construiu, os problemas virão, e muitas vezes virão com força total, tentando arrancar tudo o que você construiu. Mas eles não vão te derrubar, porque a sua vida está alicerçada sobre a rocha. Essa é a diferença real entre quem está firmado em Jesus e quem não está. Quando a sua vida está edificada sobre a rocha, você não cai. Você pode até balançar, pode até chorar, pode até sentir o vento bater forte contra você, mas você não desaba, porque o seu fundamento é Cristo. Observe algo importante nessa passagem. Jesus fala sobre duas casas, e o mesmo problema visitou as duas. A chuva caiu sobre uma e também caiu sobre a outra. Os rios transbordaram para uma e também transbordaram para a outra. O vento soprou com ímpeto sobre uma e também soprou sobre a outra. A diferença não foi a intensidade da tempestade. A diferença foi o fundamento. Uma não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A outra caiu porque estava edificada sobre a areia. Isso quer dizer que Deus está dizendo agora para você: filha, filho, mesmo estando comigo, você vai passar por problema, igual a quem não me busca. Não é porque você está buscando a Deus que você está isento de ficar doente, de enfrentar dificuldade financeira, de passar por perdas. Os mesmos problemas podem visitar a sua vida. A diferença gigantesca é que você não vai cair, porque a sua vida está sobre a rocha. É por isso que o próprio inimigo, muitas vezes, olha para certas pessoas e se pergunta: como ela ainda está de pé, depois de tudo o que passou? Como ele ainda está firme, depois de tantas noites chorando escondido, depois de tanta luta? E ainda assim mantém a fé, ainda tem um sorriso no rosto, ainda busca a Deus todos os dias. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você mesmo seja essa pessoa. Alguém que perdeu o emprego, mas não perdeu a fé. Alguém que enfrentou um diagnóstico difícil, mas não deixou de confiar. Alguém que viu um relacionamento se desfazer,
mas não permitiu que a amargura tomasse conta do coração. Essas pessoas não são sobre-humanas, não são imunes à dor. Elas simplesmente descobriram, antes da tempestade chegar, onde estava o verdadeiro fundamento da vida delas. E é justamente por isso que muitas histórias de superação parecem inexplicáveis aos olhos do mundo. As pessoas ao redor não entendem como alguém consegue sorrir depois de tanta perda. Como alguém consegue continuar servindo a Deus depois de tanta injustiça sofrida. O mundo tenta explicar isso com psicologia, com resiliência, com força de vontade. Mas quem já viveu essa experiência sabe. Existe algo sobrenatural sustentando quem está edificado sobre a rocha, algo que vai além da explicação humana. Se você já passou por uma tempestade e, mesmo chorando, não caiu, escreve aqui embaixo: minha casa está sobre a rocha. Eu quero ver a sua declaração de fé agora, porque a partir dela eu vou continuar essa oração especificamente por você. Eu preciso te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado dessa forma. Estar com Deus não significa estar livre de provas. Muita gente cresce acreditando que, se está buscando a Deus, os problemas simplesmente vão desaparecer. Mas a palavra nos mostra exemplos claros de que não é assim que funciona. Daniel estava com Deus. Era um homem íntegro, fiel, dedicado à oração e, mesmo assim, foi lançado na cova dos leões. Ele não escapou da prova. Ele atravessou a prova com Deus ao seu lado e saiu dela sem um único arranhão, porque a sua vida estava edificada sobre a rocha. José também estava com Deus. Era um jovem de caráter, sonhador, cheio de propósito. E mesmo assim, foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e levado para o Egito. Longe da própria família, da própria terra, ele passou por injustiça, por prisão, por anos de espera, sem entender o motivo de tanto sofrimento. Mas Deus, que era o seu alicerce, transformou aquela mesma dor em um propósito maior. E José se tornou governador, um instrumento de salvação para toda uma nação, inclusive para a própria família que um dia o traiu. E Jó também estava com Deus. Um homem justo, íntegro, temente a Deus, que ainda assim viu o inimigo tocar em tudo o que ele tinha. Seus bens, sua saúde, seus filhos. Foi uma das maiores provações registradas nas Escrituras. Mas a Bíblia nos conta que, ao final, Deus devolveu a Jó o dobro de tudo o que ele havia perdido. Você percebe o padrão aqui? Estar com Deus não significa nunca enfrentar problema. Significa que quando o problema vier, ele não vai te derrubar. Porque Deus é o seu alicerce, a sua rocha, o seu fundamento inabalável. Talvez você esteja passando por algo parecido agora. Talvez você esteja se perguntando por quê, mesmo orando, mesmo buscando a Deus todos os dias, a luta continua batendo à sua porta. Eu quero que você entenda. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que você está sendo provado, assim como Daniel. José e Jó foram provados. E assim como eles, você também vai atravessar essa prova de pé, porque a sua vida está sobre a rocha. Repare que, em nenhum desses 3 relatos, Deus interveio no exato instante em que o problema começou. Daniel passou a noite inteira na cova, antes de a boca dos leões ser fechada. José esperou anos, entre o poço, a casa de Potifar e a prisão, antes de ser levado ao trono. Jó suportou perda após perda, antes de ver a restauração chegar. Isso nos ensina algo essencial. O tempo de Deus raramente é o tempo que gostaríamos, mas é sempre o tempo certo para revelar a sua glória através da nossa história. Se você está no meio da cova, no meio do poço, no meio da perda, e ainda não vê a saída, isso não significa que Deus esqueceu de você. Significa que você está na parte da história em que a fé é forjada.
O caráter é moldado e o testemunho está sendo escrito para o futuro. A pergunta não é se a virada vai chegar, é se você vai continuar de pé sobre a rocha até ela chegar. Escreve isso no seu coração agora. Deus é o meu alicerce. Quem faz de Deus o seu alicerce não cai. E mesmo se cair, o próprio Deus o levanta, como a palavra nos garante. Essa é uma promessa poderosa para quem está cansado de lutar sozinho, para quem sente que as forças estão no limite, para quem já perdeu a conta de quantas madrugadas passou chorando escondido, sem que ninguém soubesse da dor que carregava por dentro. Eu quero, antes de continuarmos, dar as boas-vindas a você que está chegando até essa oração pela primeira vez. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo e qualquer mal. Você está agora dentro de uma grande corrente de oração. E isso não é sobre religião, não é sobre instituição, não é sobre rótulos. É sobre Deus em primeiro lugar e sobre a palavra dele guiando a sua vida a partir de hoje. Quem é que nunca passa por luta? Ninguém. Existem pessoas que dizem: depois que eu comecei a buscar a Deus de verdade, parece que as lutas aumentaram ainda mais. Talvez você tenha sentido isso também, mas eu quero te lembrar de uma verdade que sustenta milhares de testemunhos ao longo da história. Depois da luta vem a vitória. Tenha certeza absoluta disso. Depois das lágrimas mais amargas, depois das noites mais escuras, vem a vitória que só Deus pode dar. Deus vai te exaltar. Deus vai te levantar. Ainda que agora pareça impossível enxergar essa virada. Que Jesus Cristo seja, para sempre, o seu alicerce. Que Ele seja a rocha sobre a qual cada área da sua vida está edificada. As suas finanças, o seu casamento, a sua saúde, os seus filhos, os seus sonhos, o seu futuro. Nada disso precisa desmoronar, porque o fundamento não é humano, é divino. Eu sei que talvez, agora mesmo, você esteja lutando contra um pensamento de desistência. Talvez você esteja pensando: eu já tentei de tudo, já orei tanto e nada mudou. Eu entendo essa exaustão, porque ela é real e Deus também a entende. Mas eu preciso te lembrar: o fato de você ainda estar aqui, assistindo a essa oração, buscando uma palavra, já é uma prova de que você não desistiu completamente. E enquanto houver um resquício de fé, por menor que seja, Deus consegue trabalhar com isso. A fé do tamanho de um grão de mostarda, segundo a própria palavra, já é suficiente para mover montanhas. Você não precisa ter uma fé perfeita, sem dúvidas, sem cansaço, sem lágrimas. Você só precisa continuar se apoiando na rocha. Mesmo com as pernas tremendo, mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Porque a força que sustenta a sua vida, no final das contas, nunca foi a sua própria força. Sempre foi a fidelidade de Deus segurando você. Existe algo muito importante que eu preciso te dizer sobre essa jornada de fé. Ela não foi feita para ser vivida sozinha. Muitas pessoas caem justamente porque tentam enfrentar as tempestades da vida isoladas, sem apoio, sem comunidade, sem ninguém para orar ao lado. Mas quando você entende que faz parte de uma grande corrente de oração, quando você entende que existem outras pessoas, em outros lugares, clamando pelo mesmo Deus, pedindo pelo mesmo socorro, isso fortalece a sua fé de um jeito que nenhuma motivação humana consegue. Eu quero que você pare por um instante e pense em alguém que você conhece que está passando por uma tempestade agora. Talvez essa pessoa esteja se sentindo sozinha, achando que ninguém entende a dor que ela carrega. Talvez ela ainda não saiba que existe uma rocha sólida onde ela pode se firmar. Você pode ser exatamente o instrumento que Deus vai usar para levar essa mensagem até ela hoje. Compartilha essa oração agora com pelo menos 7 pessoas. Manda pelo WhatsApp.
Coloca no status. Marca alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, a virada de alguém começa exatamente com um simples compartilhamento feito por você, no momento certo, movido pelo Espírito de Deus. Lembre-se, essa corrente não é sobre aparecer, não é sobre estatística de vídeo, é sobre vidas sendo alcançadas, uma a uma, através da palavra de Deus. E você faz parte disso agora. Muitas vezes, a diferença entre alguém desistir de vez e alguém encontrar forças para continuar está em uma única mensagem recebida na hora certa. Um vídeo compartilhado sem cerimônia, um link enviado sem grandes explicações, pode chegar exatamente no momento em que uma pessoa está prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo para pior. Você nunca sabe o peso espiritual que um simples compartilhamento pode carregar. Por isso, eu te desafio. Não subestime o seu papel nessa corrente. Você não precisa ser pastor. Não precisa ter um púlpito. Não precisa de um grande ministério para ser usado por Deus hoje. Basta um clique, um envio, uma mensagem simples dizendo: "Eu pensei em você quando vi isso." Esse pode ser exatamente o fio que Deus vai usar para tecer a restauração na vida de alguém que você ama. Pense em quantas vezes você mesmo já foi impactado por algo que alguém compartilhou sem esperar nenhum reconhecimento por isso. Uma mensagem recebida de madrugada, um vídeo enviado sem explicação, uma palavra que chegou bem na hora em que você mais precisava. Agora é a sua vez de ser esse instrumento para outra pessoa. Não espere o momento perfeito. O momento é agora, mesmo enquanto essa palavra ainda está fresca no seu coração. Vamos entrar agora em um momento de oração profunda, porque palavras sem oração fica apenas na teoria. E eu quero que essa verdade se torne experiência viva na sua vida hoje. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento eu entro na Tua santa e poderosa presença. Eu te peço, Pai, que sejas a nossa rocha, como diz a Tua palavra, o nosso rochedo, a nossa cidadela, o nosso castelo forte. Pai, sê o nosso alicerce. Porque, meu Deus, muitas vezes vêm lutas realmente com o propósito de nos derrubar, de nos abalar, de tentar colocar a nossa vida no chão. Mas quando o Senhor é o nosso alicerce, nós não caímos. Quando o Senhor é o nosso alicerce, nós passamos por lutas, passamos por provas, passamos por momentos difíceis, mas nada nos derruba. Porque o Senhor está conosco. Eu sei, Pai, que estás conosco. E nós escolhemos hoje estar contigo também, de coração inteiro, sem reservas, sem meio termo. Que a gente comece todos os dias orando e termine todos os dias agradecendo, ainda que as circunstâncias não tenham mudado por completo. Fortalece, Pai, a tua filha que está assistindo agora. Fortalece, Senhor, o teu filho que está lendo essas palavras com o coração apertado. Tira todo o desânimo, tira toda a angústia, tira todo o desespero que tenta se instalar dentro do coração de quem está cansado de lutar sozinho. Levanta essa vida, Pai. Levanta essa vida para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que ninguém que passou por essa oração hoje continue se sentindo derrotado, esquecido ou sem esperança. Que cada pessoa se levante, em nome de Jesus, sabendo que o alicerce dela não depende das próprias forças, mas da fidelidade eterna de Deus. Senhor, eu te peço também por quem está enfrentando uma tempestade financeira agora, que não sabe como vai pagar as contas desse mês, que sente vergonha de pedir ajuda, que se sente um fracasso diante da própria família. Pai, sê o alicerce dessa pessoa. Que ela não caia, mesmo diante da escassez, porque Tu és o Deus que multiplica o pouco e transforma o deserto em fonte de água viva. Eu te peço também por quem está enfrentando uma tempestade na saúde, esperando um resultado de exame,
enfrentando um tratamento longo e doloroso, sentindo o corpo fraquejar enquanto o espírito tenta se manter firme. Pai, seu alicerce dessa pessoa também. Que ela sinta a tua presença sustentando cada respiração, cada consulta, cada noite difícil no hospital ou em casa. E eu te peço por quem está enfrentando uma tempestade em um relacionamento. Seja um casamento à beira do fim, seja uma amizade rompida, seja um filho distante. Pai, seu alicerce dessa família. Restaura o que parecia impossível de restaurar, porque para ti nada é impossível. Declara comigo, agora em voz alta ou dentro do seu coração: Deus, o meu Deus, é o meu alicerce. E a minha vida está edificada sobre a rocha. Em nome do Senhor Jesus, com muita fé, eu convido você a orar comigo essas palavras que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Essa oração não é apenas um conjunto de palavras repetidas sem sentido. Ela representa um estilo de vida. Reconhecer que Deus é santo. Buscar que o reino dele se manifeste em cada área da nossa vida. Depender dele para o sustento diário. Viver em perdão. Resistir à tentação e ser livre do mal. Quando você entende cada frase dessa oração como um compromisso diário, você percebe que essa é a estrutura de uma vida edificada sobre a rocha. Diga agora, com toda a sua fé: graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Tome posse dessa palavra hoje. A sua vida está edificada sobre a rocha, não porque você é forte o suficiente, não porque você nunca vai chorar, não porque você nunca vai duvidar em algum momento, mas porque Jesus Cristo, o fundamento eterno, nunca falha, nunca muda e nunca te abandona, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Eu quero que você entenda que essa oração não termina quando o vídeo acabar. Ela precisa se tornar um hábito diário na sua vida. Reserve, todos os dias, um momento para orar, mesmo que sejam apenas 5 minutos antes de dormir ou logo ao acordar. Repita essas palavras: Deus é o meu alicerce, e a minha vida está edificada sobre a rocha. Repita até que essa verdade deixe de ser apenas uma frase e se torne uma convicção profunda, capaz de sustentar você em qualquer tempestade futura. A oração do Pai Nosso, que você acabou de fazer comigo, não foi ensinada por Jesus como um ritual vazio, mas como um modelo de intimidade com Deus. Ela nos ensina a reconhecer a santidade de Deus, a buscar o seu reino antes de qualquer coisa, a depender dele diariamente, a viver em perdão genuíno e a resistir ao mal com a força que só ele pode dar. Quando essa estrutura se torna parte do seu dia a dia, a sua vida inteira começa a refletir um fundamento sólido, visível até para quem está de fora. Eu quero te lembrar de uma coisa importante antes de encerrarmos essa oração. A batalha que você está enfrentando agora não é a primeira, e provavelmente não será a última. Mas cada vez que você atravessa uma tempestade permanecendo de pé, o seu testemunho se torna mais forte, a sua fé se torna mais madura, e a sua capacidade de ajudar outras pessoas na mesma situação se torna maior. Deus não desperdiça nenhuma das suas lágrimas. Cada uma delas está sendo transformada em testemunho. Talvez você esteja pensando que essa luta nunca vai acabar, mas eu quero te dizer, com toda a autoridade que a palavra de Deus me dá: depois da tempestade vem a bonança. Depois da cruz vem a ressurreição. Depois da cova vem a libertação. Foi assim com Daniel. Foi assim com José.
Foi assim com Jó, e será assim com você também. Porque a mesma rocha que sustentou esses homens de fé é a mesma rocha que está sustentando você agora. Se você quer continuar recebendo palavras como essa, que fortalecem a sua fé e te lembram, semana após semana, que você está edificado sobre a rocha, se inscreve nesse canal agora e ativa o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu entrar aqui para orar, você não vai perder nenhuma palavra que Deus vai colocar especificamente para a sua vida. Que essa inscrição seja mais do que um clique. Que ela represente o seu compromisso de continuar caminhando com Deus, buscando a palavra, se firmando na rocha, dia após dia, até que a sua vitória se torne visível diante de todos que hoje duvidam de você. Eu quero te contar que, ao longo dos anos ministrando essa corrente de oração, eu já recebi inúmeros relatos de pessoas que estavam prestes a desistir de tudo. De um casamento, de um sonho, até da própria vida, e que, através de uma palavra como essa, encontraram forças para continuar mais um dia. Não foi a minha voz que mudou a vida dessas pessoas. Foi a palavra de Deus, ministrada com fé, encontrando um coração disposto a se firmar na rocha. Mesmo em meio à dor, talvez você seja a próxima dessas histórias. Talvez daqui a alguns meses ou alguns anos, você esteja testemunhando sobre essa noite, sobre esse exato momento em que você decidiu não desistir, em que você escolheu se firmar em Jesus Cristo, em vez de se entregar ao desespero. Guarda essa data, guarda essa oração, porque um dia você vai olhar para trás e vai entender que foi exatamente aqui que a virada começou. Mesmo que hoje pareça apenas mais um vídeo entre tantos outros que você assistiu. Ovelha querida, antes de encerrarmos, eu quero que você tome posse de verdade dessa palavra que Deus colocou para você hoje. A sua vida está edificada sobre a rocha. Isso não é apenas uma frase de efeito. É uma verdade espiritual que vai sustentar você em cada tempestade que ainda está por vir. Os problemas vão continuar aparecendo, porque essa é a realidade de viver nesse mundo. Mas a diferença entre cair e permanecer de pé sempre vai depender de uma única coisa: sobre o que você construiu a sua vida. Se você construiu sobre a areia das aparências, das opiniões alheias, do dinheiro, da fama ou de qualquer coisa passageira, a queda é apenas questão de tempo. Mas se você construiu sobre a rocha, que é Jesus Cristo, você pode até balançar, chorar, sentir o peso da tempestade, mas você não vai cair, porque o fundamento é eterno. Que a partir de hoje, você viva com a certeza de que Deus é o seu alicerce, o seu rochedo, o seu castelo forte, a sua cidadela inabalável em cada área da sua vida. Eu já disse hoje que te amo, ovelha querida, e eu repito isso com o coração cheio de gratidão por você ter chegado até o final dessa oração. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja de todo mal, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Antes de encerrar, eu quero te deixar um último lembrete. As tempestades vão continuar chegando. Essa é a natureza da vida nesse mundo. Mas a partir de hoje, você tem uma nova consciência sobre onde está o seu fundamento. Você sabe que não precisa temer o vento forte, não precisa temer a chuva pesada, não precisa temer o rio transbordando, porque a sua casa não está sobre a areia instável das circunstâncias. Está sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Que essa certeza te acompanhe amanhã, quando você acordar e enfrentar mais um dia de desafios. Que ela te acompanhe na próxima decisão difícil, no próximo diagnóstico, na próxima perda, na próxima crise financeira. Porque não importa o tamanho da tempestade que ainda está por vir, se a sua vida está edificada sobre a rocha, ela não vai cair. E se em algum momento você sentir que está balançando, lembre-se de voltar sempre à mesma fonte,
a mesma palavra, ao mesmo Jesus Cristo que sustentou você até aqui. Se essa oração tocou o seu coração, deixa o seu like agora. Escreve: "Minha vida está sobre a rocha" nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha essa oração com pelo menos 7 pessoas que também precisam ouvir essa palavra hoje. Manda pelo WhatsApp, coloca no seu status, marca alguém nos stories do Instagram. Você nunca sabe como Deus pode usar esse simples gesto de compartilhar para tocar uma vida inteira. Deus te abençoe e eu te espero na próxima oração.